Você precisa parar de se defender. E eu acho que essa atitude sua deve ser para ontem, deve ser urgente. Existe um momento na nossa vida espiritual em que Deus não está apenas restaurando coisas. Eu sei que a restauração é algo que se busca muito, né? Mas Deus está restaurando principalmente quem você é. A palavra diz que Mefibosete viveu anos carregando 3 pesos, basicamente: a rejeição, por ser neto do rei Saul, o rei que perdeu o trono, a dor por ser aleijado dos pés e o esquecimento por ter ficado escondido por muitos anos em Lodebar. Então a rejeição, a dor e o esquecimento fazia parte da jornada de Mefibosete. Mas quando Davi chama Mefibosete para Jerusalém, não foi só favor. Foi uma aliança, e a aliança ela falou mais alto do que as circunstâncias, do que o momento. Uma aliança que foi estabelecida entre o pai de Mefibosete, Jonathan, e Davi. E em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 7, Davi ele diz: não temas, porque certamente usarei de bondade contigo por amor a Jonatas, teu pai. Agora, a bênção de Deus, quando ela é verdadeira, quando vem de Deus, né? Não estou dizendo que a possibilidade da bênção de Deus não ser verdadeira. Se é de Deus, é verdadeiro. Se não é de Deus, é uma pseudo-bênção, né? Quando a bênção vem de Deus, ela é provada na crise. Porque Mefibosete ele toma lugar à mesa, ele se assenta na mesa de Davi, mas quando Davi ele é deposto, ele é retirado do reino por Absalão, e aí Davi foge, o servo de Mefibosete chamado Ziba, ele mente, dizendo que Mefibosete ficou esperando o reino. E aí Davi cansado, né, ele fala isso para Davi cansado, ferido, sob pressão, Davi acredita na mentira de Ziba, dizendo que Mefibosete ficou esperando uma oportunidade de Davi ser retirado do reino para de alguma forma tentar negociar a volta dele, a sucessão real, né, ao trono. E aí Mefibosete, que tinha sido restabelecido, que tinha sido restaurado, que tinha vivido uma restauração, uma restituição, essa palavra que fugiu, ele perde tudo de novo. Eu acho que aqui entra a parte mais profunda, porque quando Davi volta para Jerusalém, ele encontra Mefibosete, lá em 2 Samuel capítulo 19, no versículo 24. E aí Mefibosete não tinha tratado os pés, não tinha feito a barba, os pés estavam sujos, não tinha trocado de vestes, lavado as vestes, desde o dia em que Davi saiu de Jerusalém, em que Davi foi expulso por Absalão. E isso é poderoso, poderoso demais. Ele não estava em festa, ele não estava alegre, ele não estava confortável. Ele ainda estava vivendo como alguém, ele não estava vivendo como alguém que queria tomar o trono, ele estava vivendo como alguém que estava em luto por aquilo que aconteceu com Davi. Totalmente diferente do que Ziba disse. Totalmente diferente das afirmações, das mentiras que foram levantadas contra Mefibosete da parte de Ziba. Ele estava vivendo Mefibosete como alguém que perdeu aquele que restaurou a vida dele. Tem restaurações que elas não começam com Deus te devolvendo coisas. Elas começam com Deus te revelando aquilo que você ainda não perdeu por dentro. Eu vou te explicar isso, porque Mefibosete ele poderia tentar se defender, tentar provar sua inocência, exigir justiça, levantar ali testemunhas para poder ficar do lado dele contra Ziba. Mas ele faz algo muito maduro, muito espiritual, muito profundo. Em 2 Samuel capítulo 19, no versículo 30, ele vira e fala: pode ele ficar com tudo que eu tenho. Eu não me importo. Tudo que me foi dado, que Ziba está tomando, porque Ziba acabou sendo beneficiado com essa mentira, até por isso ele fez e contou essa mentira. Mefibosete fala: não, deixa para ele. Ele diz para Davi isso. Ele fala: pode ficar tudo que eu tenho para ele, porque o rei voltou em paz, e só isso para mim importa. O rei voltou em paz. E isso é libertação, sabia? Quando você chega nesse nível, quando você não luta mais por coisas,
mas você luta pela presença, mas você entende que esse é o maior bem. Como diz os Salmos, né? Senhor, tu és a minha herança, outro bem não possuo, senão a ti somente. E essa restauração, a restauração verdadeira, sabe? Eu vejo que ela possui 4 marcas. A primeira, o perdão. Você para de precisar que todo mundo reconheça o seu valor. Você se perdoa e você libera o perdão para quem tanto mal te fez, mesmo a pessoa não merecendo, mesmo ela não reconhecendo e mesmo ainda ela agindo como se você tivesse feito mal para com ela. Então o primeiro passo é o perdão, a primeira marca. A segunda é a libertação. Você não vive mais refém daquilo que falaram de você. Olha a mentira que Ziba inventou. Ele levantou um falso contra Davi, dizendo que Mefibosete estava ali tramando contra Davi, que ele gostou de ver Davi sendo deposto por Absalão. Mas ele não se justificou. Mefibosete não se justificou. Ele não tentou de alguma maneira, sabe, ali se explicar. Não, ele não viveu refém daquilo que foi dito sobre ele. Quando a gente passa por um processo duro, como um deserto, muitas coisas são ditas. Muitas coisas são ditas. Se eu for falar aqui as coisas que foram ditas sobre mim, quando eu passei pelo processo, meu irmão, minha irmã, coisa de cadeia, tá? Coisa de cadeia. Era para eu ser preso se eu tivesse feito tudo que eu fiz. Mas muitas coisas são ditas. A escolha é sua. Viver ou não refém daquilo que falaram de você. Acho que a quarta marca de uma restauração verdadeira é a transformação. Você entende que o Senhor é a tua herança. E não só aquilo que Ele dá. Você entende que é melhor buscar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Isso é o suficiente. E eu acho que a última marca é o reposicionamento. Você volta para a mesa. Não porque merece, mas porque existe uma aliança. Mefibosete voltou à mesa. Segundo Samuel 9,13 diz que ele comia continuamente à mesa do rei. Tem gente pensando que você perdeu a posição, a intimidade, a aliança. Mas Deus diz para você, você não perdeu o seu lugar na mesa. Você não perdeu a aliança comigo, ainda que qualquer outra aliança possa ter sido quebrada. Você não perdeu o seu propósito, o seu destino na minha presença. Eu estava passando por um teste, tá? Um teste de fidelidade com Deus. Todos nós passamos. Normal. Uma fidelidade silenciosa. Eu vejo, irmãos, que a restauração não é quando Deus devolve aquilo que tiraram de você. E esse parecer meu, ele vai na contramão do que muitos canais falam sobre restauração. Eu vejo que restauração é quando você descobre que nunca perdeu o que Deus colocou dentro de você. Ou que se um dia você perdeu, isso foi reparado, isso precisa ser reparado. Que é o projeto da salvação e a tua experiência com Deus. Isso é... E não é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir restauração de vida financeira, restauração de relacionamento, restauração de saúde. A gente quer focar na bênção. Para nós, a bênção material, né? Aquilo que é tangível, isso que importa. Mefibosete entendeu algo que precisamos entender. Ele vira e fala: pode ele ficar com tudo. Pode ele ficar também com tudo. Pois o rei voltou em paz. Presença. Nada se compara à presença. Nada é melhor que a presença. Essa é a verdadeira restauração. Essa é a genuína restauração. Essa é a mais poderosa restauração. A partir dela, qualquer outra restauração se torna viável, se torna possível. Guarda essa palavra no seu coração nessa noite de quinta-feira. Esse é o teu foco.
Deus vai acrescentar. No tempo dele, da forma dele, ele vai acrescentar. Gostaria de honrar os irmãos do clube de membros do canal, os irmãos que fazem parte desse projeto. É um prazer ter vocês conosco nesse projeto. Tem sido uma bênção. Se você quiser participar, como eu disse, botão inscreva-se, assinar, perdão, você terá acesso a todo o conteúdo de vídeos e lives aqui do canal. Deus abençoe vocês nessa noite de quinta. Paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.